Fala, galera. Então, na aula de hoje, eu vou corrigir com vocês aqui aquelas atividades que foram resolvidas em sala por vocês da página 92 do seu livro didático. Então, a primeira atividade, que era um problema, era a número 18. Rodrigo, Guilherme e Tobias estão disputando um jogo de corrida em um videogame. A medida do tempo gasto por eles para completar a última volta em uma das partidas está indicada a seguir. Então, o Rodrigo foi lá, fez o tempo lá na corrida dele de uma volta de 85 segundos, como nós podemos ver aqui. O Guilherme, 81,9 segundos, um número racional, um número em forma de número decimal. E o Tobias, 89,2 segundos. E aí a pergunta do problema é: qual dos amigos fez a volta mais rápida? Bom, então a gente tinha que entender primeiro o seguinte, ó. O que é uma volta mais rápida? Volta mais rápida é aquela feita em menor tempo. Então, a volta feita em menor tempo é a volta mais rápida. Então, era só comparar os números racionais, que é o que nós estamos recordando, lembra? Comparação entre números racionais. Se eles já estão aqui na sua forma decimal, então é muito fácil. Por exemplo, olha aqui o 85. Comparando o 85 com o 81,9, eu posso comparar só a parte inteira. O 81 e o 85. O 81 é menor. Então, por enquanto, o Guilherme é o que fez a volta mais rápida. E o Tobias foi 89. Então, se eu comparar 89,2 com 81,9, basta eu comparar apenas a parte inteira, o que me leva a concluir mais uma vez que o Guilherme foi, entre os três, aquele que apresentou a menor volta. Então, qual dos amigos fez a volta mais rápida? Bastava você responder Guilherme. Se ele perguntasse o tempo, você escreveria 81,9 segundos. E agora, número 19. O quadro apresenta a quantia poupada por Marcela mensalmente durante o ano de 2023. Então, Marcela poupou em janeiro, em fevereiro, em março, vários, diversos valores, né? E olha só, a quantia em dinheiro, né, em reais, que a Marcela poupou, são números racionais, são números com vírgula, os que a gente está estudando. A letra A do problema pergunta: em qual mês ela poupou a maior quantia? Olha só, mais uma vez nós vamos ter que fazer comparação entre dois números racionais. E assim como nós fizemos da número 18, basta eu comparar aqui, ó, a parte inteira. Então, se eu procurar aqui na parte inteira, ó, fevereiro 237, e aí junho 378, maior ainda. E aí, dezembro, nossa, lá no mês de Natal ela poupou 405. Ou seja, dos 12 meses de 2023, em qual mês ela poupou a maior quantia? No mês de dezembro. Então, a primeira resposta da letra A é no mês de dezembro, ou só dezembro. E aí tem outra pergunta. E em qual mês economizou a menor quantia? Bom, poupar e economizar é a mesma coisa, só porque agora quer saber a menor quantia. Então, em julho foi 58, em agosto 49, foi agosto. Então, a menor quantia foi em agosto, bastaria você escrever isso aqui no seu caderno. Agosto é a menor quantia. Na letra B, a quantia poupada no mês de março foi maior, menor ou igual àquela economizada no mês de dezembro. Então, nós temos aqui o mês de março, R$ 78,90. E o mês de dezembro, 405. Ora, a quantia poupada no mês de março foi menor. Então, bastaria também a gente escrever aqui, ó, foi menor. E ainda tem a letra C. Escreva as quantias poupadas por Marcela em ordem decrescente.
Então, a gente teria que ver lá as quantias. Em ordem decrescente é o quê? Do maior para o menor. Então, eu já sei que o maior é dezembro. Então, eu escreveria aqui, ó, 405,50. Vou separar com a barrinha. Depois do mês de dezembro, qual a outra quantia? Setembro, 364. Junho, 378. Junho, R$ 378,10. Vou fazer uma barrinha aqui. Junho, depois de junho, agora sim, setembro, com 364,30. Passou junho, passou setembro, né? Agora o maior foi novembro, R$ 269. Então, em ordem decrescente, é do maior para o menor. E aí é só eliminando aqueles que a gente já escreveu para procurar o próximo. Opa, escapuliu aqui. Mês de novembro foi o que a gente acabou de fazer. Mês de novembro. Depois, 237, fevereiro. Vamos escrever aqui, R$ 237. Nem preciso colocar o vírgula 000. E depois desse, 148,90. 148,90. Depois do 148,90, R$ 148. Vou escrever aqui embaixo, R$ 148. Vou riscar ele. Depois desse, R$ 135,50. Risco ele. Depois, R$ 100. Faço uma barrinha para separar. R$ 100. E aí depois R$ 78,90. Risco ele. R$ 58. Basta escrever 58. E por último lá o 49. Pronto. Em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. E por último, mais ou menos importante, a número 20, também um problema. Duas equipes estão competindo em uma gincana escolar. A equipe A venceu 18,45 avos das provas e a equipe B venceu 3/5. Qual delas ganhou mais provas? Mais uma vez, comparação entre números racionais. E aí a gente precisa tomar cuidado, lembra? Quando se trata de fração, eu não posso cometer o erro de olhar para essa fração e falar assim, nossa, mas o 3 e o 5, né? Eles são menores que o 18 e o 45. Então, a equipe B ganhou menos. Quem ganhou mais foi a equipe A. Não tem nada disso, lembra? Quando eu tenho frações, de duas, uma. Ou eu divido essas frações para encontrar o número decimal que representa essas frações, ou eu simplifico fração. Na sala de aula a gente fez a divisão, lembra? Então é o que eu vou fazer aqui também. Eu vou descobrir quanto que a equipe A ganhou em número decimal. Eu sei que em forma de fração a equipe A ganhou 18,45 avos das provas. Ou seja, de cada 45 provas ela ganhou 18. Enquanto que a equipe B, de cada 5, ela ganhou 3. No final, eu vou fazer com simplificação de fração ou com frações equivalentes e vocês vão ver que também é fácil de fazer. Bom, então, para eu determinar esse número decimal aqui, eu tenho que fazer 18 dividido por 45. Bom, e aí toda vez que esse número aqui é menor, eu preciso colocar um zero e uma vírgula aqui para fazer a divisão. E aí fica 180 dividido por 45. Vai dar 4. Quer ver? 4 vezes 5, 20. Sobe o 2. 4 vezes 4, 16. Com mais 2, 18. Olha lá, não sobrou nada. A divisão
deu resto zero, né? Então, essa fração corresponde ao número 0,4. Agora, eu vou lá na equipe B. Quantas provas a equipe ganhou em fração? A equipe B ganhou 3/5 das provas. E quanto que isso representa em número decimal? Bom, eu tenho que fazer 3 dividido por 5. Então, coloco um zero e uma vírgula. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 30? Cabe 6. 6 vezes 5, 30. Não sobra nada. E olha que surpreendente. A equipe B, em fração, é 3/5. Mas em número decimal é 0,6 ou 6 décimos. Enquanto que a equipe A era 18,45 avos. Então, se a gente fosse pegar os números da fração para comparar, a gente ia cair no engano. A gente ia pensar que a equipe A teria vencido mais provas, quando na verdade, ó, comparando agora 4 décimos com 6 décimos, qual delas ganhou mais provas? A que ganhou mais provas foi a equipe B. Então, a resposta é a equipe B.